E agora, na Rádio Livre, o programa Encontro Livre, com Nancy Vince. Um momento de espiritualidade e paz. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês passaram aí a semana? Espero que tenham passado muito bem, bastante conscientes, né? Escutando meu programa aí no blog. Bom dia, Sidney. Bom dia, Nancy, tudo bem? Bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Dando um abraço a todo mundo aí que está escutando pela rádio e pela internet, o pessoal aí do exterior, um beijo para todos, um beijo aí para Fortaleza, Zezinho, Sandra, pessoal aí, Adriana, Priscila, todos vocês um grande abraço. E hoje eu estou super feliz com esse programa, porque é Natal, né? E eu acho que o aniversariante... eu vou até explicar, viu, Sidney? Porque um dia eu estava conversando até com o Sidney e estava falando que eu vi uma reportagem que a pessoa estava na rua e a jornalista entrevistou a menina e perguntou, era Natal, né? Nós estávamos próximos do Natal, e ela perguntou para a menina o que era o Natal para ela. Ela não sabia dizer que era o nascimento de Jesus, né? Então a pessoa vai lá, compra o presente, dá de presente e não sabe o que está acontecendo. Quer dizer, é uma coisa, né, de se pensar, né? A que ponto chegamos? Onde chegamos, onde não chegamos, né? Porque as pessoas vivem, não sei, alienadas, né, completamente. E então eu fiz, né, esse mês, como a gente está no Natal já. Eu fiz nesse mês, vocês podem procurar lá no blog, no Encontro Livre, né, encontrolivre2013.blogspot.com.br. Lá vocês vão ter os últimos programas, né, que eu fiz 4 programas, justamente mostrando o que Jesus dava. Ele dava importância para uma série de coisas, mas esses programas que eu fiz, eu enfatizei o que Jesus realmente queria da gente, né? E ele, como é o aniversariante, hoje eu vou homenageá-lo, porque é o último programa antes do Natal. E Jesus, assim, para mim, ele significa muito, ele é um mestre. Eu gosto de todos os mestres, né? Eu leio muito, então eu vejo os ensinamentos, as verdades que eles passavam, né? Agora estou estudando o Kabbalah, né? Que desde Abraão, né? Que foi passado ali antes de Jesus vir, antes de Buda, antes de todos esses mestres. Então, dali que eles usaram todos os ensinamentos também, né? Para passar para o mundo. Mas Jesus, né, não sei se também porque que eu fui criada no catolicismo, então é esse mestre que eu conheci, né? Então foram os ensinamentos dele que me passaram e eu gostei, me identifico muito. E eu fui muito tempo terapeuta floral, e o Dr. Bach também tem muito a filosofia dele, do Hahnemann, né, da homeopatia, é muito dentro disso que Jesus ensinava, né? Que era trazer o seu poder pessoal, que a cura está aí, né? A cura da gente está quando você transforma a si mesmo. Então, você transforma aquilo que está te fazendo mal em virtude. Aí você se cura. Então, por exemplo, uma pessoa que tem muita raiva, se ela transforma essa raiva em amor, é bom para ela, né? Uhum. E é bom para o mundo. Então, só que para ser bom para o mundo, primeiro é bom para ela. Então, essa transformação interior é que Jesus valorizava muito. Então, eu tenho uma identificação muito grande, eu fiz psicologia e eu acredito nisso, que o paciente ele se cura quando ele percebe, né, e quando ele consegue trazer o poder dele
né, interior nas suas ações. Então, é onde a gente se cura. Quanto mais virtude, mais amor a gente tiver, né, aí é mais fácil da gente se curar. Então, hoje eu vou falar sobre Jesus e até pus o título no programa, que você pode pôr no blog, ele é Jesus. Quem é este homem? Né? Porque ele veio como homem, né? Então, ele diz, né, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou ninguém vai ao Pai, né, senão por mim. Isso está em João, no capítulo 14, versículo 6. E é verdade, o que ele quer dizer com isso? Né? Que a gente tem que seguir, né, seguir os ensinamentos para conhecer Deus, né, para conhecer o Pai. Ninguém conhece o Pai, né, ninguém conhece Deus, se não for por Ele, que trouxe os ensinamentos, e a prática desses ensinamentos é que a gente vai conhecer realmente Deus. Né? Então, são 2 bilhões de pessoas que têm Jesus como referência. Então, você vê que ele não foi, né, não passou aqui tão assim, desconhecido como as pessoas podem imaginar. Né? Então, agora, amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentia, isso não é para qualquer um, né? Lógico, porque ele era um ser elevadíssimo, um espírito elevadíssimo, então, e ele trouxe isso para a gente. Agora, a gente também não pode dizer, eu não sou, nunca vou ser Jesus Cristo, porque a gente acredita nisso, porque se a gente acreditar que eu posso sim chegar a esse nível de elevação, de por isso que a gente vai, né, cada vida a gente tem a possibilidade, né, da transformação, então a gente pode sim chegar a essa elevação, por que não, né? E Jesus, então, era um Messias, né? Messias quer dizer, é a mais alta categoria dos espíritos puros, né? Então, ele veio mesmo para revolucionar o mundo, né? Porque ele é um espírito elevadíssimo, né? Um Messias mesmo. Então, ele veio ao mundo, né, para nos convidar para a grande transformação, para uma regeneração, mudança de hábitos, né? Porque muitas vezes a gente não sai do lugar, porque a gente não muda também. A coisa ficou tão assim, como um hábito, né? Que a gente acha normal. A gente acha normal a gente não estar bem, né? Quando a gente está bem é que a gente fica achando que a gente está anormal, né? E a gente fazer, né, essa viagem ao nosso mundo interior para, na verdade, libertar este gigante que a gente tem dentro da gente, mas que a gente não tem essa consciência, não acredita, né? E, através disso, a gente iniciar uma nova jornada, né? uma nova vida, ter qualidade de vida, né? As pessoas pensam que ter qualidade de vida é morar bem, também, né? Lógico. Mas não adianta se você mora bem no lugar que não é poluído, você tem uma casa maravilhosa, se você não está bem com você. Mas não é verdade? Então, essa vida de qualidade interior que eu estou falando, porque aí qualquer coisa exterior você enfrenta. É a mesma coisa que a gente estava falando do Apocalipse, né? Que tem gente que se apega mais ao Apocalipse do que às coisas boas. Por exemplo, eu acho que a gente tem que se apegar a isso. A cada dia a gente começar a se perceber e se transformar, ver por que a gente está se sentindo mal. Porque não é normal a gente se sentir mal. O normal é a gente estar bem, estar feliz, né? Mesmo diante das circunstâncias que às vezes no exterior não está bem, mas se a gente estiver bem, a gente encara aquilo de uma forma melhor. Por isso que o Apocalipse, para mim, não tem sentido. Porque não importa o que vai acontecer, o que está escrito na Bíblia, não importa. Importa é você ficar bem na hora se isso acontecer. Se acontecer alguma coisa. Não é verdade? Então a gente está bem, inclusive para deixar os outros bem também. Então o que importa é o aqui e agora, é o presente. Não é o que vai acontecer lá no futuro. Eu tenho que me preparar sempre, cada dia que eu levanto, para ser melhor. Porque aí o que tiver pior lá fora, eu vou encarar com facilidade, né?
Então a gente não tem como, né, avaliar e como explicar Jesus, né? Jesus era um espírito muito puro, né? E as mensagens dele, por isso que eu fiz questão de homenageá-lo hoje, e não quero que vocês também sintam isso só hoje. Essa mensagem é para todos os dias, não é no Natal. Eu acho engraçado porque o Natal as pessoas ficam boazinhas, famílias se veem, uma Mas maravilha. só também, né? Tem família que vai parar na delegacia. Né? Mas é assim, todo mundo se dá bem, tudo uma gracinha. Passou o Natal, volta tudo ao normal. Aí começa um a falar mal do outro, não faz favor para o outro, o que ele está pensando, que não sei o quê. Então, esse espírito, né, que Jesus passava para a gente, é um espírito que tem que ser vivido a cada dia. Né? Não é assim, só em datas, né? E uma coisa que é importante falar também, que Jesus, na época que ele pregava, ele veio pregar e ele falava para os judeus, não era para os cristãos. Não tinha cristão. Exatamente. Não é verdade? Ou era pagão, né? Eu era pagão ou era judeu. Mas ele não pregava para os cristãos. Cristãos veio depois que Jesus morreu. Aí todo mundo virou o quê? Cristão, porque segue Cristo. Né? Aí foi fundado o catolicismo. Mas antes disso, quando Jesus veio, não tinha nada disso. Ele pregava para os cristãos, né? Para os judeus. E, então, as mensagens dele, a gente tem que ser sempre lembradas, né? E Jesus veio a esse planeta, na verdade, trazendo a verdade, né? Ele trouxe uma missão de Deus, né? Ele trouxe um projeto espiritual para nós. E ele realizou isso com tanta propriedade, né? Ele realizou de uma forma maravilhosa, né? E eu quis ver, assim, pesquisando sobre Jesus, eu quis mostrar para você não só um Jesus, como a gente está acostumado a ver, mas o que ele trouxe. A verdade dele é tão importante que a gente usa para qualquer coisa na nossa vida. Não é só para ser bonzinho, para ser isso. Não, mas você pode, por exemplo, quando na sua transformação interior, você pode ser um líder bom, você pode ser um terapeuta bom, você pode ser um médico bom, se dentro de você tiver esses princípios. Isso mesmo. Né? Que eu vou falar aqui princípio cristão, porque eu estou falando de Cristo, né? De Jesus Cristo. Então, hoje eu estou falando sobre esses princípios que ele deixou. E quando você usa isso na sua vida, né, esse espírito cristão, você não erra. Né? Então, Jesus, na verdade, ele foi um líder, né, que isso serve para você que quer liderar. Né? Você que é chefe, por exemplo, de alguma coisa, de um projeto, chefe de seção, gerente, sei lá. Então, essa liderança, você pode, esse projeto que você quer fazer, ser espiritual, né? Então, qual foi a primeira coisa que Jesus fez como líder, né? Que se a gente seguir, é verdade mesmo, né? Ele formou uma equipe, em primeiro lugar. Não é verdade? Ele, por um espírito, ele era um Messias, era um espírito mais puro, mais alto grau da espiritualidade. Ele não podia fazer as coisas sozinho. Ele podia vir aqui, fazer do jeito dele, acabou. Eu sou Messias, eu que trouxe a verdade, mas não. O que ele mostrou para a gente? Ele formou uma equipe. Então, ele formou um grupo, né? Ele não colocou esse grupo para trabalhar e ficou sentado na cadeira dele lá, no ar-condicionado, né? Mandando os outros fazer as coisas. Mandando os outros fazer. Ele foi à frente. Né? E ele nunca quis saber se a missão que ele trouxe de Deus era uma missão fácil ou difícil. É assim que a gente também tem que encarar na liderança. Quando você tem alguma coisa para fazer, em primeiro lugar você forma uma equipe, né, onde você vai à frente, não é mandar os outros fazerem, você fica sentado lá para ver os resultados. E não tem que ver se a missão é fácil ou difícil. Você tem que executar e acabou, né? Então ele formou um grupo com 12 pessoas. Pessoas simples, e eram rudes, né? Antes de Jesus. Quando Jesus escolheu os apóstolos, eles eram pessoas
rudes, né, assim, porque eles eram simples, mas eles mudaram o mundo, né? Então, Jesus mostra aqui que ele foi um líder fantástico, porque ele tirava as pessoas, né, da simplicidade, dessa coisa mais rude, né, e fazia deles pessoas boas e que mudaram o mundo, né? Então, Jesus fez com que eles acreditassem neles, né, que eles poderiam ser melhores. E o mais importante que Jesus fez foi os apóstolos se sentirem amados, né? Então foram os funcionários que se sentiram mais amados do mundo, né? Foram os apóstolos de Jesus. Então, quando ele formou esse grupo, né, a mensagem dele, o que ele quis mostrar para nós aqui? Que ninguém faz nada sozinho, principalmente no mundo de hoje. No mundo de hoje, a gente tem que dividir coisas daqui para frente. Não é você segurar o que você sabe. Ah, eu não vou passar isso. Não, se você tiver uma atitude egoísta assim, você não vai sair do lugar. E a hora que você partilha, né, ou então, como a gente diz, compartilha, aí você vai sentir mais felicidade, que foi o que Jesus mostrou aqui quando ele não quis trabalhar sozinho. Ele dividiu, né, os ensinamentos com um grupo. Então, ele criou um grupo que ele era líder, mas ele não era um líder por imposição. Ele foi um líder conquistando os funcionários dele, né, vamos dizer assim, os 12 apóstolos, por amor, né? Então, nós temos que liderar pelo amor também, pela humildade, pela abnegação, pela renúncia, né? Não querer estar no topo das coisas, mas na frente das pessoas, orientando, ajudando, coordenando. É isso que é um líder. E é isso que Jesus mostrou para a gente, como líder. E o líder é o primeiro que tem que saber como servir. Exatamente. E ele deu vários exemplos, né? Muitos exemplos, né? Aqui, se fosse falar de Jesus mesmo, ia a semana inteira do programa, mas eu até gostei de ver assim, essas coisas, Jesus como líder, né? Jesus como terapeuta. Então, esses ensinamentos a gente leva para tudo, não é só ele que falou na parte espiritual, né? Mas a gente sendo espiritual, sendo seres espirituais, e não tendo cabeça que a gente está aqui só nesse mundo, muitas vezes não sabe nem o que está fazendo aqui, né? Então, a gente tendo essa posição mais espiritual, a gente vai entender essas mensagens dele. E Jesus dava muito também a lição da paciência, da humildade, né? Fazendo esses apóstolos terem fé, terem confiança. É isso que um líder precisa fazer com seus funcionários também, né? E eu estou falando líder aqui, não é só para o pessoal que é de escritório, viu, gente? Porque você pode liderar na sua casa. Uma dona de casa pode ser uma líder, né? Não é só nessa condição de escritório. Então ele tinha, na verdade, né, um amor incondicional pela fraqueza do grupo dele. Ele amava essa fraqueza deles, porque ele mostrava para eles que eles tinham poder. Então, é através, né, do que você está, por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita, sei lá, inveja, por exemplo, e você tem consciência disso, dessa sua fraqueza, você pode mudar. Então, isso que é bonito nesse processo, né? Então, Jesus, ele aceitava muito a fraqueza dos apóstolos, né? E o que ele fazia, né? Ele empurrava esse pessoal para frente, com fé, com confiança, que eles tivessem isso neles, né? E ele não era um líder que ele condenava o mais fraco, né? Porque muitas vezes a gente acaba assim chamando a atenção das pessoas na frente dos outros, né? Isso é uma coisa assim, e Jesus não fazia isso, né? Ele tinha um amor muito grande por esses apóstolos, né? Então ele não condenava, mas o que ele fazia? Ele dava oportunidade, ele despertava esse pessoal para a luz. A luz que eu estou falando não é pôr uma luz na cabeça, não, e uma lanterna, é uma luz de lucidez, de ver a si mesmo, de ter consciência, né? Então é a luz da consciência, a luz da lucidez. E
ele conseguiu, então, colocar, né, para esses apóstolos metas, sonhos, objetivos no coração de cada um deles. E na verdade, né, ele conseguiu isso num lugar onde eles nem tinham condições de mudar, né? Porque eles eram pescadores, muito simples. E como que ele ia fazer eles tão poderosos assim, né? Então ele foi aos poucos, né, e foi mudando. E o interessante é que Jesus ficou só 3 anos com esses apóstolos. E os apóstolos também continuaram depois mudando o mundo, né? Olha que coisa, né? Então, Jesus foi lá e disse para os apóstolos, né, vocês vão mudar o mundo, nós vamos mudar o mundo. Então, o que ele queria mostrar ali como líder? Acredite no seu trabalho, na sua força, no seu poder. Acredite em Deus, né, tenha fé, confiança, que você chega lá. Agora, você precisa ter metas, objetivos, né, porque em qualquer coisa, hein, gente, não é só no material. Você pode, por exemplo, se o objetivo for, sei lá, dominar os meus pensamentos negativos. É uma meta. Então, tudo que você for fazer, você vai focar ali. E isso também no escritório, né, em casa, né? Então, Jesus ensinou muito isso, né? Para a gente acreditar, fazer, né? Claro, no nosso trabalho, realizando, e na nossa força, no seu poder, na fé, na confiança. E ele tornou essa equipe aí, em 3 anos, né, uma equipe extraordinária, né? Então, Jesus provou que para nós sermos bons líderes, isso que é uma coisa importante que eu falo todo esse meu programa, porque eu acredito no meu trabalho, que é que nós temos que controlar as nossas emoções. Né? A gente veio para isso, para controlar as emoções, porque se você deixar as emoções tomarem conta de você, você não sai do lugar, você vai ficar muito mal, né? E por que ele fazia isso também, né? Por que ele ensinou também os apóstolos a controlar as emoções? Porque eles eram homens rudes, né? Principalmente Pedro, né? Pedro foi uma figura, assim, bastante impulsiva, né? Pavio curto de todos. Bem um pavio curto, que ele tirou a espada, cortou a orelha do soldado lá. E aí, na astrologia, diz que ele é um ariano, né? Ah, só podia. Que Pedro era do signo de Áries. E, então, o que ele fez? Ele ensinou esse pessoal a controlar as emoções. Para quê? Porque se eles tinham uma missão para o mundo, eles tinham que fazer, não só eles ficarem bem, mas como as pessoas em volta deles. Esse que era importante, né? Então, o Cristo foi um exemplo perfeito, né, da força da alma. Ele controlava totalmente as emoções dele. E até muita gente fala assim, mas quando ele entrou no mercado lá, ele começou ele ficou nervoso e começou o que vocês estão fazendo aqui na casa do meu pai, né? Mas só que ele teve uma atitude assim, fora dele, mas dentro dele não tinha raiva. Ele ficou indignado com o que eles fizeram na casa do... Quer dizer, no comércio, eles fizeram assim, né? Mas não que ele, dentro dele, ele tinha raiva, isso não. Porque, às vezes, o que a gente tem que ter, na verdade, é você não gostar do que a pessoa fez e não gostar da pessoa. Em si. Os atos da pessoa que a gente pode aprovar ou não, mas não a pessoa. A pessoa tem que ser sempre aprovada. Né? Se a gente tiver essa visão, até aquele mais condenado lá que está na cadeia, ele é um espírito que ele tem que ser recuperado. E um dia ele vai ser recuperado. Né? Então, ele mesmo vai ter essa sensação, como espírito, a alma dele vai querer evoluir. Então, vai chegar uma hora que ele vai, né? Então, a gente não tem que, você que é mãe, que tem as crianças pequenas, ensina para elas, né? Quando elas fizerem alguma coisa errada, você chegar para ela e falar, olha, eu não gostei do que você fez, e deixar claro que não é dela que você não gosta, é do que ela fez. Isso é muito importante, né? Porque é o amor aí agindo. Então, o que é o amor? É você aceitar a outra pessoa como ela é. Mas, dentro disso tudo, né, ele mostrou tanto pelos exemplos, né, ele sofreu bastante, mas ele nunca desistiu. Né, Jesus nunca desistiu. E ele sempre acreditou. Ele não ficou amargurado por causa do sofrimento, porque as pessoas não aceitavam, né?
E Jesus, ele também não impunha as ideias dele, ele respeitava muito a liberdade. Então, todo mundo que o seguiu, seguiu por amor, não seguiu por imposição. Ele nunca forçou ninguém a acreditar nele e a segui-lo, né? Então, seguiram, quem seguiu, seguiu por livre e espontânea vontade, aceitando as mudanças, né? Então, os discípulos de Jesus não eram no começo assim, nada dóceis, né? E Jesus ensinou a perdoar, a cooperar. Cooperar é uma das virtudes mais importantes que a gente tem, vocês sabiam? Porque, pensa bem, numa casa, vamos pegar um exemplo bem simples, numa casa onde tem 5 pessoas, se cada uma dessas pessoas cooperar dentro dessa casa, a dona da casa ela não vai ficar tão sobrecarregada. Então, um cuida do quarto, o outro vai tomar banho, deixa o banheiro arrumadinho, vai almoçar, pega o prato, já lava, né? Ou se não puder, deixa na pia, mas não deixa para... Então, olha a importância, não é uma coisa simples a gente falando, mas põe isso na prática. A cooperação é uma das virtudes que eu acho mais importantes nesse mundo, porque ela facilita a vida de todo mundo, né? Mesmo. Então, isso é uma das coisas que as mães que têm filhos pequenos devem mostrar bastante para as crianças, né? A cooperação. Então, brincou, guarda o brinquedinho. A hora que a criança pode tomar banho sozinha, deixa ela tomar banho sozinha, mas faz ela deixar o banheiro direitinho, arrumadinho, para o outro que vai entrar. Já vai ensinando desde pequeno. Já vai ensinando desde pequenininho. Isso é cooperação. Olha, é uma virtude muito importante. E a liberdade, né, que Jesus dava aos seus discípulos também ajudava a que eles desenvolvessem essas virtudes, né? Porque não há liberdade, né, se nós não tivermos virtudes espirituais, porque aí a gente está preso, a gente pensa que não vou seguir nada, mas você fica preso também às suas fraquezas, né? Então a virtude, ela liberta, na verdade, ela deixa você bem. Então, Jesus, ele não liderava ou evangelizava com discursos, com palavras, mas com exemplos concretos de virtudes. É lógico que ele passava os ensinamentos dele, né? Principalmente através de parábolas, né? De histórias, mas o mais importante era que ele passava os exemplos dele com virtudes que ele mostrava, né? Então, esse é uma parte assim de Jesus que a gente mostra como líder, né? Então, não sai daí, nós vamos fazer um intervalinho. Depois eu vou mostrar para vocês Jesus terapeuta, Jesus médico, Jesus curador. Tá? Não sai daí, a gente volta já. Bom, então, gente, agora a gente vai falar sobre Jesus terapeuta, né? Um curador, né, na verdade. A gente já sabe, né? Eu já tenho falado bastante aqui no programa, que a saúde do corpo, ela é uma integração, né, da saúde do espírito, né? Do corpo e o espírito. A gente não dá para separar as coisas. E como eu já falei antes, e como eu falei em outros programas também, a gente substituindo, né, as nossas fraquezas por virtudes é que está a cura. Então, todos os sentimentos, todas as nossas emoções que nos colocam em desarmonia com o ambiente, né, que nos desorganizam, né, nós devemos trabalhar. Porque essas emoções, elas desorganizam a gente e desorganiza todo o nosso corpo também. Então, é através, né, da vivência das nossas qualidades em espírito que nos curam. Quando nós, isso o Dr. Bach falou muito, né, quando a gente substitui a raiva pelo amor, o medo pela coragem, a descrença pela fé, principalmente. Então, esses são os ensinamentos de Jesus, que a gente aplica para a gente, né, nisso. Então, a fé também é uma coisa que Jesus enfatizou muito. Aliás, vocês podem ver, a fé foi falada no programa passado, né, e ela é muito importante. Aliás, minto, passado foi a retrasado, né? Então, a fé é uma
uma coisa que Jesus enfatizava muito, e que a gente, né, dentro do meu programa de fé também falei, mas a fé, ela é diferente do acreditar. Né? A fé, na verdade, é uma entrega. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, eu peço alguma coisa, uma orientação, né? No meu caso, eu peço muito para Jesus também, né? Porque... Então, eu falo, peço alguma orientação para ele numa determinada coisa que eu tenho dificuldade. Eu não posso duvidar que ele vai me ajudar. De qualquer forma, ou vai demorar um pouco, ou vai ser imediato, não importa. O importante é que eu tenha essa entrega. Eu me entrego na mão de Deus, eu me entrego na mão de Jesus, e eles vão resolver para mim. Agora, é claro que eu não vou ficar sentado esperando que as coisas caem do céu, não é assim que funciona, né? Pedir e você fica lá sentado, não. Mas se você agir, né, e até dizem, né, que faça os seus 10% e eles fazem os 90%. Mas a gente não é acreditar, é se entregar. E Jesus, é isso que ele mostrava. Quando a gente se entrega na fé, tudo se cura. Isso não tem, vocês não tenham dúvida disso. Agora, a gente ser assim já é outros 500, né? Porque aí vem todas as crenças que são formadas no nosso inconsciente, né? São coisas que a gente leva da vida inteira. Então, tem coisas que vão fazer mesmo a gente ter mais, pessoas que têm mais fé, que se entregam mesmo, e tem outros que vão ter mais dificuldade, apesar de saber que essa entrega é importante. Exatamente. Né? Mas isso também não é para a gente ficar desanimado, porque mesmo os que têm bastante fé, às vezes também caem, né? Porque às vezes as coisas exteriores são tão difíceis, que a pessoa dá uma titubeada na fé. Mas Jesus sabe disso, né? Então, ele sempre diz, né? Inclusive no Pai Nosso a gente fala, né? Seja feita a sua vontade, né? Assim na terra como no céu. Então, o que é isso? É uma entrega. Deus, seja feita a sua vontade. Acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. E agora a gente precisa acreditar, né? Acreditar não, se entregar para isso, né? Ter essa sabedoria de que, na verdade, essa inteligência superior, Deus, às vezes a gente quer certas coisas e era melhor não tê-las, porque a gente não sabe as consequências que pode ter. Né? Então, quando se diz faça a sua vontade, é porque essa sabedoria superior sabe o que é o melhor, porque ela tem um conhecimento mais amplo. Claro. Então, e da gente, né? Um conhecimento da gente. Da gente, o que seria o melhor, mais adequado para a pessoa. Então, isso poderia ser uma possível interpretação para esse trecho do Pai Nosso. Isso mesmo, né? Isso mesmo, porque às vezes, na verdade, né? Um dia eu vou trazer aqui, falando sobre isso, sobre a oração, né? Ela deve ter 4 etapas, quando a gente começa a rezar, ou muita gente fala orar, né? Então, nunca a gente tem que chegar e, eu quero tal coisa para mim. Né? Como você falou, a gente não sabe se aquilo é bom para a gente. Então, o que a gente faz? Na primeira etapa, né, a gente agradece sempre. Gratidão. Sempre a gratidão. Isso, né? Na reza, você sempre, antes de rezar qualquer coisa, agradeça. Porque a gratidão, ela traz um bem-estar tão grande. Você vê, se eu falar para você agora, fecha seus olhos e pense a gente pode até fazer esse exercício agora. Você que está aí me ouvindo, fecha os olhos um pouquinho e dá uma respirada profunda, né? Inspira e expira, bem devagarzinho, profundamente. E vai entrando em contato com você, com o seu interior. E agora, você vai agradecer aquilo que você tem de bom. O que você tem de bom aí que você quer agradecer? Então, agradeça nesse momento para si mesmo, né? Tenha gratidão com o que você está pensando agora no momento. Então, pense em 3 coisas que você queira agradecer, que te faz muito bem, que te traz alegria. Então, nesse momento, separa um pouquinho e agradeça essas 3 coisas.
pode agradecer pela casa, pelos filhos, pelos amigos, enfim, por onde você vive, se você está bem, se sentindo bem. Então, tudo isso, agradeça. E agora, vocês vão abrindo os olhos e vão percebendo como é que vocês estavam antes de vocês agradecerem e agora quando vocês entrarem em contato com essas coisas boas que vocês estão agradecendo. Você pode reparar que que a gente fez uma coisa assim muito rápida, mas se vocês fizerem isso todos os dias, mas se mantendo calmo, se desligando de tudo, vocês vão ver que essa gratidão traz muito bem-estar, né? Então, quanto mais você agradecer, mais você vai entrar em contato com esse bem-estar. Porque na hora que você está lembrando, eu estou agradecendo pelos filhos que eu tenho, você já vai lembrando, você já dá aquela coisa gostosa. Eu estou agradecendo pelo conforto que eu tenho na minha casa. Você vai sentindo aquela coisa gostosa. Então, você imagina se você tivesse a gratidão sempre. Qualquer coisa que te deixa feliz, agradeça. Às vezes, por exemplo, você vê um passarinho lindo na árvore, fala, nossa, que coisa linda aquele passarinho. Aquilo te fez bem? Agradeça. Então, quanto mais gratidão você tiver, mais aquilo vem para você. E vem em forma de bem-estar, de conforto emocional, né? Então, quando a gente vai começar a orar, agradeça antes de tudo. Depois que você agradeceu, primeiro, né, antes da reza, lógico, você vai entrando já em contato com Deus, né? Então, uma das coisas que faz a gente entrar em contato rapidamente é a respiração. Isso. Então, você respira, vai sentindo que você vai acalmando a sua mente, acalmando o seu coração, e aí você vai entrando em contato já com Deus. Quando você entra nessa conexão, aí sim, você agradece tudo, depois na segunda etapa, você joga a vibração para as pessoas que estão precisando. Ou tem algum problema físico, ou tem um problema emocional, vai jogando vibração para essa pessoa, né? Vai jogando amor. E para as pessoas que têm trabalhos, que sem elas a gente também ficaria mal, né? Então, por exemplo, as enfermeiras que trabalham nos hospitais, os médicos que trabalham, que é dia e noite, controle né? emocional. Né? E agradeça, por exemplo, as profissões que te deixam bem, né? Por exemplo, o caso dos militares, dos bombeiros, né? Nossa, eles são essencial, né? Você imagina. Então, agradeça o planeta, né? E aí você vai agradecendo, vai jogando vibração nesse pessoal todo. Depois, essa é a segunda etapa. Na terceira etapa, aí sim você vai pensar em você nesse sentido. Olha, Deus, faça para mim o que for melhor. Né? Mas eu estou sentindo dificuldade nisso, naquilo, eu gostaria de superar essa tal coisa, eu gostaria que você me orientasse aqui. Não falar eu quero tal coisa. Nessa terceira etapa, você põe como merecimento do que você vai receber. Olha só. Né? E na quarta etapa, aí sim você pode fazer uma oração. Uma oração. Eu normalmente faço o Pai Nosso, né? Uma Ave Maria que eu conheço. Agora, vocês que às vezes até são de outras religiões, não importa, faz o que você acredita, uma oração, né? Até lida, não tem importância. Se você não quer fazer uma oração espontânea, faça uma leitura, né? E por último, você se conecta sempre, né? E procura ficar o dia inteiro nessa conexão, nessa coisa gostosa. E sempre que você precisar, faça de novo todas essas etapas, né? Uma hora que você não está muito legal e tal, faz de novo. Então, sempre que a gente estiver nessa conexão, eu não vou falar para vocês que é rapidinho que a gente vai conseguir, porque isso existe muitas coisas para serem trabalhadas, inclusive emocionalmente. Por isso que os sentimentos e emoções são importantes ser trabalhados, né? Então, quando nós conseguimos isso, né, a gente tira uma tonelada das nossas costas, né? Então, faz a sua parte, confie em Deus, né? E isso tudo vai produzir para a gente serenidade. E essa serenidade é que cura a alma. E isto emite energias, né, que são
verdadeiros bálsamos para nós. Outra coisa que Jesus ensinava, que é muito importante, é a gente andar com autonomia, assumir as rédeas da nossa vida, não ficar emocionalmente dependendo das pessoas para ser feliz. De jeito nenhum. Né? Ou então, vou ser feliz se, né? Ou vou ser feliz quando... Não, a felicidade ela é um estado que já está dentro de você. É só você saber usar. Então, você tem que assumir as rédeas da sua missão espiritual, né? Qual é a sua missão espiritual, né? E aprender a se entregar a Deus. A missão espiritual de cada um de nós é muito fácil a gente ver. É aquilo que você não consegue sair. Né? Então, por exemplo, puxa, eu não consigo sair da minha insegurança. Essa é a sua missão. E às vezes você vai cair justamente, vai nascer numa família super insegura, que é para você realmente trabalhar essa insegurança. Porque se você é inseguro e cai numa família segura, o que você, né? Vai ter que correr um jeito para resolver. Mas só que vai ser mais fácil, né? Então, às vezes, para você ser mais esperto ainda, você cai numa família insegura. Aí você tem que jambrar mesmo, né? Então, é isso que ele fala, né, para a gente assumir as rédeas da nossa vida, da nossa missão espiritual, né, e nos entregarmos a Deus mesmo, nessa fé. Então, a gente tem que ter sentimento de fé, de gratidão, de perdão, muito importante, de confiança, de cooperação, e aí o nosso poder acaba vindo, né. Então, Jesus, nenhuma passagem, né, do Evangelho, ele diz, eu te curei. Ele diz, vá, a tua fé te curou. Nunca ele fala dele, né? Mostrando com isso o quê, né? O que ele quis dizer com isso? Que você tem o poder dentro de você, sim, da fé. Então use, né? Então Jesus, ele era um guia, né? E o que é um guia? É alguém que conhece profundamente um caminho, né? Que ainda nós não percorremos. Então a gente precisa de um guia. E ele foi o modelo, o exemplo de comportamento, né? Que é isso que você está falando, é esse guia. Esse guia, que ajuda o quê? A conhecer um caminho, né? Por isso que ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus nos conhece profundamente, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas potencialidades, né? Ele é o nosso governador espiritual, né? Ele ele que conduz, né, a família humana. A teosofia fala que Jesus atualmente é o Logos planetário. Ele está responsável por administrar o planeta. Exatamente, exatamente. Então, outra coisa que Jesus tinha, né, ele valorizava muito os relacionamentos. Ele era uma pessoa que em tudo quanto é festa que a pessoa convidava, ele ia, né? Ele valorizava muito as amizades, os relacionamentos. As pessoas, né? E ele define, né, esse relacionamento como uma coisa que se estabelece entre as pessoas e uma coisa que você vai acabar vendo a si próprio, né? Nos relacionamentos que você vê a si próprio. Reflete. Né? Porque, por exemplo, que nem Pedro, né? Pedro era um apóstolo, um homem muito impulsivo. Através dessa impulsividade, desse comportamento dele, ele começou, né? Jesus, lógico, mostrava para ele que ele começou a perceber que ele podia ter dificuldade em lidar com as pessoas. Por quê? Por causa dessa agressividade dele, desse pavio curto que ele tinha, né? Então, os relacionamentos são muito importantes para ver a gente como é. Então, por exemplo, se você tem dificuldade nos seus relacionamentos, nas suas amizades, ou relacionamento homem-mulher, ou relacionamentos em geral, né? Dá uma parada aí. Porque o problema é seu, não é dos outros. Né? Agora, existem também pessoas que realmente veio para o mundo para atormentar todo mundo, né? Então todo mundo, agora quando uma pessoa só te incomoda, aí o problema é seu. Agora, quando aquela pessoa, é igual professor. Tem professor que dá aula e todos os alunos vão mal. Então quem é o culpado ali? É o professor. Agora, o professor, todo mundo vai bem, um aluno só vai mal. Então, é o aluno. E é assim na vida da gente também, com os relacionamentos, né? Ótimo exemplo. Então, Jesus ensinou, né, que uma das coisas que mais prejudica nos nossos relacionamentos é quando nós somos muito rígidos, muito inflexíveis, muito críticos, né? Julgar à toa.
Então nós precisamos ser abertos, ser sensíveis aos sentimentos dos outros também, né? E ele acreditava, então, que uma pessoa com uma mente muito fechada é um problema de coração das pessoas, né? Às vezes essa pessoa ela se fecha, tem um coração duro, porque é uma forma dela se defender. Então, às vezes você fala assim, poxa, essa pessoa você vai numa loja e fala, poxa, essa pessoa me atendeu tão mal. Às vezes, aquele dia, aquela pessoa não está legal. E ela não te deu um sorriso como você gostaria, né? Mas ela não está bem também, né? Ela está com muito problema em casa, ela teve que trabalhar assim mesmo. Então, a gente tem que entender isso também, né? Quando é o caso das pessoas e quando é da gente. Então, Jesus era expert nisso, né? Ele era uma pessoa muito dócil, né? Então, nos relacionamentos, ele entendia muito as pessoas, né? Então, na verdade, os relacionamentos nos curam, né? E nós nascemos para nos relacionar, não é para viver sozinhos também, né? Agora, não é para ser dependente também emocionalmente, né? Isso você pode, como diz o Osho, não é a solidão, a solitude, né? Quer dizer, aquilo que você fica sozinho com você, mas não se sente só, né? Então, e essas diferenças, né, que nós precisamos aceitar, porque a gente não é entrar no mundo do outro, mas é aceitar as diferenças com o outro. Isso era uma coisa que Jesus mostrava muito, né? E que é o amor, né, o ponto central dos ensinamentos, do essencial para a cura do coração humano. Mas um amor primeiro por si mesmo, né? Não pode, e o amor por si mesmo, ele não pode ser separado do amor para os outros. Quando nós temos amor por nós mesmos, é sinal que nós temos boa autoestima, né? Que nós nos respeitamos. E quando nós agimos assim, e nós somos assim, nós sentimos mais a nossa força e o nosso poder. Então, a razão por que as pessoas não conseguem mudar é porque elas não compreendem a si mesmas, né? Esse é o problema. Elas não entendem a si mesmas o suficiente para perceber a mudança que é necessário fazer, né? E nesses relacionamentos também, o perdão, né, outro benefício que Jesus mostrou muito, né? Que quem não perdoa prejudica a si mesmo. E no perdão é que a gente se liberta, né, dos sentimentos, das sensações dolorosas. Então, o perdão é bom para nós mesmos, não é nem para o outro, porque às vezes o outro nem sabe que você está com problema com ele, muito menos que perdoou, né? Então, o perdão, ele remove os ressentimentos, né, que nos impede de desenvolver a nossa espiritualidade. E outra coisa, né, que a gente já falou bastante também, é a confiança, né? Tem que fazer parte dos relacionamentos, porque se a gente também desconfiar de todo mundo, aí você não vai ter amizade com ninguém, você não vai se relacionar com ninguém. Também a gente precisa abrir o coração para as pessoas, mas ficar esperto, né? Não é você já, o primeiro que você encontra já vai abrindo a sua vida, não é bem assim. Mas também não é o coração fechado. É isso que eu quero dizer, né? Então, para a gente, até eu tenho um encontro aqui de Jesus, a gente falando de relacionamento, tem um encontro de Jesus com Nicodemos, que é uma coisa muito interessante, porque Nicodemos, ele era ele era uma pessoa muito estudada, né? Ele estudou 20 anos, ele sabia todo o Torá, né? Que é, vamos dizer, a Bíblia dos judeus. E ele era o principal dirigente dos fariseus, né? Porque os fariseus eram judeus também, né? E é muito interessante porque Jesus ele pregava e Nicodemos ele queria saber mais sobre Jesus, então ele mandou que fosse que alguém seguisse Jesus, né, para ver o que ele fazia, né? Porque na verdade Nicodemos era o dirigente dos fariseus, né? E ele estudou nas melhores escolas rabídicas, né? Então ele era o chefe dos fariseus, que eram contrário de Jesus, né? Eles não eram a favor de Jesus.
Mas Jesus, né, um Deus sem fronteira, uma pessoa assim, sem fronteiras, né, com muito amor para dar. E ele fazia diferença, né, porque Jesus era judeu. Então, ele fazia diferença entre os judeus, era um judeu diferente. Então, Nicodemos, né, ele sendo o chefe, ele pediu para que alguém acompanhasse Jesus de perto e para ver, né, o que Jesus fazia. E Nicodemos, ele sabia, né, que através do Torá, da Bíblia, que lá dizia o seguinte: ai daquele que não der ouvidos a um profeta. E Jesus, na verdade, ele tinha toda a característica de um profeta. Então ele ficou, né, falou, opa, né, ele era judeu, mas ele, por essa frase no Torá e por Jesus ter essas características de um profeta, ele ficou esperto, né, assim. E aí, Nicodemos, ele começou a se sentir muito só, porque ele estava envelhecendo, né, e ele pensou nas coisas do Torá, né, e ele percebeu que ele não tinha feito quase nada na vida dele. Ele tinha bastante cultura, bastante informação, mas ele ficou preocupado com isso, né? E naquela noite ele foi procurar Jesus, né? Foi até a casa de Jesus, e ele, até para não ser visto, né, ele cobriu a cabeça dele para não se comprometer, né? E foi ver Jesus. E ele notou, né, que Jesus era um judeu diferente. E Rabi, em hebraico, significa meu mestre. E ele chamou Jesus de Rabi, né? E aí ele diz, né, Rabi, sabemos que você vem de Deus pelas coisas que você faz, né? E o que você faz, ninguém faz. Aí Jesus, né, olhou para Nicodemos e leu o interior de Nicodemos, né? Aí ele falou para ele assim, que ele via muito conhecimento, né, no Nicodemos, mas não prática. Então ele diz, não adianta vocês terem conhecimento se vocês não tiverem a prática. Olha, isso é forte, hein? Principalmente todo mundo aí que está trabalhando na área de terapeuta, né, ou na área mesmo né, da metafísica, por exemplo, do espiritismo, das religiões, quem é pastor, quem é, né, padre. Então, não adianta estar nada também só conhecimento e lá, blá, 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 se não praticar. Então, olha lá o que vocês estão fazendo. Né? Então, ele falou para Nicodemos, ame. O conhecimento ajuda muito, mas ame. Jesus falava muito no imperativo, né? Então, ele diz, né, para Nicodemos que ele saísse um pouco, né, desse conhecimento, né, e fosse para a prática. E Nicodemos, ele ficou depois um admirador de Jesus, né, e ele acabou escrevendo, né, o Evangelho, né, em 2 partes, né, que ele fala de Pilatos até. Então ele é um homem que nós devemos imitar, né, Nicodemos, porque ele saiu, né, olha, naquela época ele saiu do judaísmo, né, e se abrir para Jesus, tanto que quando Jesus morreu na cruz, ele foi um dos que ajudou, né, Jesus. Se eu não me engano, Jesus ficou sepultado no terreno que era do Nicodemos. Não sei, isso daí eu não vi. Ele acabou ajudando a família. Olha, que bacana, né? Então, Nicodemos, vocês veem, né, como, olha onde que Jesus chegava, né? Ele começou a transformar. E é isso que, assim, terminando o programa de hoje, eu quero dizer, né, que, gente, todas as religiões, elas são válidas. Então, não começa a formar o seu grupinho. Não é isso que Deus e Jesus veio ensinar. Porque depois que Jesus foi embora, é que houve toda essa separação. Porque Jesus, você vê, até Nicodemos, que era um dirigente dos fariseus, um homem estudado, com conhecimento, né? E ele se rendeu a Jesus, ele abriu o coração para Jesus. Então, quem somos nós para ficar nos separando, né? Eu não vou na religião do outro, eu não vou na igreja. Gente, isso não dá mais. Olha, sinceramente, me perdoem, mas não tem nada a ver, viu? Porque
a interpretação das coisas também deve ser, às vezes, são feitas pela cabeça do homem. A gente tem que entender esses ensinamentos de Jesus, né? Levando para esse lado. Ele não queria essas separações, ele não falou nada disso, né? Então Nicodemos mostra bem aí, né, que ele não se separou, ele era um judeu e tal, mas pode ser as duas coisas. Então, todas as religiões, elas são válidas, todas as nossas experiências de religiões são válidas, porque todas contribuem, todas são válidas para o nosso crescimento espiritual. Então não há religião ruim, há religiosos equivocados. Muitos. Religiosos fanáticos. Esses é que estragam toda a religião. Porque aí eles interpretam da forma deles, porque está lá na Bíblia, falou, Jesus falou, e Deus disse. E às vezes você vai lá, você pode dar outra interpretação, quer dizer, a interpretação foi pela cabeça dele. Então é lógico, né? Então as religiões, elas são sempre boas. Os religiosos é que se desviam, se afastam, né? Deturpam a origem da religião, o ensino puro, a verdade. A verdade é que deve ser trabalhada. Então o que é a verdade? Se você for, uma época eu fiz até um estudo de várias religiões. Se você for pegar a verdade, que é o que está dentro de cada religião, você vê que ela fala a mesma coisa. Essa é a verdade. Em essência, é a mesma coisa. Não é? Então o resto é o homem que inventa e começa a te pegar pela religião. Às vezes põe culpa em você, fala, tá vendo? É a mesma coisa que fala, tá vendo? Jesus morreu na cruz por nossa causa. Já começa a criar culpa. A gente tem que ver que aquilo era um ato, uma escolha de Jesus, mas não que nós somos culpados por isso. Ele veio com amor para a nossa transformação. Ele não veio culpar a gente que está... Então, essas interpretações que a gente tem que começar a mudar para a gente amar Jesus, amar a Deus. Né? E como é que a gente vai fazer isso? Se juntando, a gente vê que nosso planeta é uma família. Não é você só viver... Você tem, e começar a estudar a parte energética das coisas, que a energia... Ela está, a hora que teu pensamento está bom, você está contribuindo para o planeta. Não é só para você ou para as pessoas que estão ao seu lado. É para o planeta. Você imagina quantos milhões nós somos. Se esses milhões, ou bilhões, né, começar a pensar bem, começar a ter pensamentos positivos, amorosos, o que vira esse planeta? A energia é outra, a vibração vai ser outra. Todo mundo começa a mudar. Então, para com isso. Quer seguir a sua religião? Tudo bem, mas não se separa do seu irmão, que é de outra religião. Então, todas as religiões, elas apontam para Deus e para as leis divinas que regem o nosso destino. Então, as mentes fanáticas, perturbadas, né? Muita gente quer ser líderes de igrejas, né, pelo orgulho, pela vaidade, não é pelo amor. Às vezes é pela ânsia do poder. Né? Quantas guerras sangrentas são feitas por causa de religião? Quantas perseguições foram feitas? Né? E então, isso nada faz jus, né, à grandeza de Jesus. Então, agora para finalizar, eu vou desejar então um bom Natal para vocês, um bom Ano Novo para todo mundo. Agora, nesse mês de janeiro, nós vamos, não sei se vai ser até o fim, mas alguns sábados nós vamos reprisar alguns programas. E eu espero que não só 2014, mas 2015, 2016, 2017... sejam ótimos para todos nós, com muita consciência, com muito amor no coração, né? Para que a gente possa sentir que a gente veio nesse mundo para ser feliz. É isso que Deus quer da gente. Então a felicidade ela já está dentro da gente, não precisa você buscar fora, não. É só você seguir essas verdades, né? Conhecer, ter esse conhecimento e, como Jesus dizia, praticar. E acima de tudo isso, ame. Tá bom? Então, o Sidney também vai se despedindo e eu vou mandando um beijão para todos. Muito obrigada mesmo pela audiência, pelo que eu tenho recebido de coisas amorosas, né? Pelos programas que foram feitos aqui. Espero contribuir bastante ainda esse ano que vem, com outros trabalhos que eu estou pretendendo realizar. E fique com Deus. E eu coloquei uma música bem legal para o final do programa.
mostrando realmente Jesus, quem era esse homem, né? Então, um beijo para todos, o Sidney fica com vocês agora. É isso aí, pessoal. Foi ótimo ter a companhia de vocês aí nesse segundo semestre e espero estar com todos aí logo depois das nossas férias. Ótimas festas de final de ano. E não se esqueçam de todos os ensinamentos que a gente teve aqui, que é útil, a gente não pode esquecer, tem que praticar sempre e está aí sempre se desenvolvendo. Um grande abraço a todos e é isso aí. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou, tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir. Sempre existe. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou, tudo que aqui ele deixou, passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir, pra seguir. Viva Roberto Carlos! Viva o Arlindo!